Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de primavera, coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Evidentemente, o que orienta a nossa caminhada por variadas trilhas é o nosso principal ingrediente, sempre ele, o livro. Paulo Betti, conhecido autor, fala sobre livros que são importantes no seu universo de leitura. Siga aí. O Chapadão do Bugre, do Palmério, o João Guimarães de Rosa, o Grande Sertão Veredas, o Proust, né, o Em Busca do Tempo Perdido, o Guerra e Paz, do Tolstói, e Ana Karenina, do Tolstói. Esses realmente acho que tem que todo mundo ler. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, também é muito bonito. Enfim, tem todos do Machado de Assis também, que são incríveis, né? Mas eu tenho uma ligação muito profunda com o Tolstói. Me toca, assim, toda a vida dele, a forma com que ele é meio idealista, religiosa, assim, religioso e idealista. O cara que se metia lá junto com os lavradores para aprender como que era a vida deles, enfim. O Tolstói é o meu escritor predileto. Na entrevista desta edição, vamos bater um papo bem agradável com o escritor Wilson Coelho, que é assessor técnico de literatura do Centro Cultural Sesc Glória em Vitória. Instituição que desenvolve um dos projetos mais interessantes, voltado para incentivo à literatura no Espírito Santo. O Wilson esteve em Linhares, aqui no estúdio da TV Sim, para falar dos projetos do Sesc, voltados para o incentivo à literatura, e sobre o 4º Festival de Literatura, assim como outras questões interligadas. É claro, o 4º Festival Capixaba de Literatura do Sesc acontece na próxima semana, de 5 a 10 de dezembro. De 5 a 10 de dezembro, estamos realizando o 4º Festival Capixaba de Literatura, com a participação de mais de 30 autores, mesas redondas, atividades culturais e grandes debates. Gostaria de convidá-los para conhecer esse projeto nosso e provavelmente desse você vai conhecer muitos outros e talvez desenvolver isso que mais nos interessa, que é o prazer da leitura. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na nossa dica de leitura dessa edição, vamos destacar alguns aspectos sobre a importância do hábito da leitura. O objetivo é fixar essas informações na memória das pessoas para estimular o contato com os livros. Colocamos como relevância aqui alguns benefícios do hábito da leitura voltados para o exercício da cidadania, que é o que tanto precisamos nesse momento da nossa história. A leitura aumenta a nossa capacidade de pensar. É comprovado cientificamente que as pessoas que têm o hábito da leitura desenvolvem mais a capacidade de pensar, pois a leitura proporciona o acesso a um volume maior de informações que preenchem o cérebro das pessoas. Cabeça vazia já dá para imaginar o que acontece, não é mesmo? A leitura aumenta a nossa capacidade de diálogo. Pesquisas confiáveis com crianças, adolescentes e jovens que têm o hábito da leitura, quando chegam na vida adulta, têm muito mais capacidade de resolver os problemas do dia a dia através do diálogo e não da violência. É evidente que desenvolve o hábito da leitura tem muito mais informação para a construção de um diálogo. A leitura nos torna mais críticos, principalmente nos momentos mais complicados da história do Brasil, a exemplo do momento que estamos atravessando. Tanto na área econômica quanto na política, ser um cidadão ou cidadã com consciência crítica é de fundamental importância para entender o que está acontecendo e o porquê das coisas,
e poder tomar decisões de uma forma menos passiva. O hábito da leitura proporciona uma oferta importante de elementos comparativos quando das informações adquiridas com a leitura. Se consegue, através dos livros, elementos comparativos sobre várias questões do nosso cotidiano. A leitura nos torna mais iguais. Entre outras políticas públicas, é principalmente pela via do acesso à educação de qualidade e do hábito da leitura de bons livros que as desigualdades sociais são diminuídas em todas as sociedades. Os países mais atrasados são depósitos de educação de baixa qualidade e de acesso da população ao conhecimento. A educação e a leitura são ingredientes fortes para reverter essa situação penosa para todos. A leitura nos torna mais livres. O hábito da leitura desenvolve a capacidade de pensar e ajuda as pessoas a eliminar a dependência que possam ter de outras pessoas, nos momentos que precisam tomar as suas próprias decisões. Pessoas com mais autonomia são pessoas mais livres. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais são os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E acompanhem comigo a nossa dica de livro. O livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, é uma sugestão que sempre faço para você. Preste bastante atenção. Podemos afirmar que na prática da leitura é que aprendemos a ler. Sabemos que a leitura consistente e continuada de bons, variados e prazerosos textos fundamenta a formação de leitores e ajuda a entender melhor a realidade que nos cerca. Nós vivemos melhor sendo leitores assíduos. Ler para mim é uma paixão e um imenso prazer, mas verifico que muitas pessoas que estão interessadas em ler, muitas vezes, encontram dificuldade de saber por onde começar. É a dificuldade, por exemplo, de chegar numa livraria e saber o que encontrar para ler. Ao longo da leitura desse livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, eu faço sugestões de bons livros para a sua leitura. Você, leitor, vai encontrar, além de uma discussão muito interessante, relacionando os benefícios do hábito da leitura com várias questões ligadas ao seu dia a dia. Você vai encontrar a indicação de 11 livros de literatura, cujas capas você vê ao longo dessa dica de livro. Essas indicações vão fazer você mergulhar num mundo prazeroso de muita literatura. Que este livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, que tive a oportunidade de escrever e publicar, seja um estimulador para tirar pessoas da preguiça intelectual, especialmente pais e professores, e como disse o escritor alemão Franz Kafka, derreter o mar congelado da indiferença que muitos demonstram em relação à leitura. Torço para que aqueles que tiverem acesso a esse livro, que possam sair dele com sede e desejo de mais leitura. Que busquem nas fontes da literatura o ingrediente para novos sabores e novos prazeres, e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura. E que os ajude a participar do incomparável tesouro de possibilidades que a literatura proporciona. E para aqueles que já têm o hábito da leitura, que essa contribuição seja percebida como uma proposta colaborativa e não mais como um simples produto concorrencial de mercado. Para adquirir o livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria,
você pode acessar a página facebook.com/A Importância da Leitura Oficial ou enviar um e-mail para a importância da leitura 2016@gmail.com. Endereços que estão aqui na tela. Permita que o livro faça parte da sua vida. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia. Na terceira parte desta edição, vamos assistir juntos ao bate-papo com Wilson Coelho, que fala sobre os projetos do SESC, que são voltados para incentivo à literatura e da importância da integração entre escritores e leitores. Assista junto comigo. O projeto de literatura do SESC, ele é bem amplo, assim. Nós começamos, podemos dizer que o carro-chefe é o Café Literário. O Café Literário acontece nas segundas terças de cada mês, a partir de março, e a gente elege um tema. Por exemplo, esse último agora foi sobre o livro de Scholastique Mukasonga, uma escritora de Ruanda, e que conta essa história. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a gente aproveita esse momento da discussão da cultura negra, então você tem aí nesse bojo, você tem uma mulher que é negra e de Ruanda, aí você tem um processo de colonização e tem um processo de violência entre o próprio povo e a relação com os colonizadores, ou seja, é um tema que a gente escolheu para esse mês de novembro. Então, todo mês a gente pensa em algo, né, um programa, é um projeto elaborado com um ano de antecedência. E a partir desse café, outras coisas se desdobram. Também nós temos oficinas e minicursos de 20 horas todo mês, e às vezes voltado para esse tema que o café já puxou, um diálogo, e às vezes pode ser um tema também isolado, dependendo da necessidade que vai surgindo na medida em que a gente tem contato com autores. Esse projeto, ele envolve escritores capixabas ou envolve escritores de outros estados ou de outros países? Bom, nosso maior projeto mesmo é colocar o escritor capixaba de encontro com os outros escritores capixabas e com o seu público leitor. Mas, para que a gente possa alimentar esse projeto, também nós temos convidados de fora. Não são estrelas, são pessoas como os capixabas também, que de repente têm um talento e têm uma dedicação e têm uma obra e que precisa ser mostrada fora do eixo Rio-São Paulo, fora do circuito comercial, que é mesmo ver o que o Brasil está fazendo hoje, o que o Brasil está vendo, o que está escrevendo. Então, aí nós temos pegado carona num projeto que é nacional, do SESC Nacional, chamado Arte da Palavra. Esse Arte da Palavra justamente tem essa proposta de colocar o Brasil literário em movimento, tanto do escritor quanto dos leitores. E esse projeto tem 3 eixos. Um se chama Circuito de Oralidades, tem o Circuito de Criação Literária e o Circuito de Autores. O Circuito de Oralidades, ele é desenvolvido através de contação de história, de causos, saraus e outras formas de mostrar a literatura não escrita. Sim? Através da música e do folclore, e qualquer manifestação nesse sentido. O circuito de criação literária são oficinas de 20 horas e são também, às vezes, casando com algum tema dos cafés, e alguns outros são livres. De repente, uma meramente de técnica do romance, ou técnica da prosa, ou técnica do verso, da poesia, ou como você fazer literatura através da internet hoje, né? Não soltar texto, mas como você organiza com ISBN, como você prepara a sua obra para colocá-la na internet. Não é publicar qualquer coisa na internet, publicar como uma obra, como um livro, né? E assim vai, crítica literária. Então, dentro desse circuito de criação literária, você tem diversas formas de trabalhar com essas oficinas. E tem o circuito de autores, que são escolhidos 2 autores, um de um estado, outro de outro, sempre de estados diferentes, e que fazem um circuito no Brasil. Aqui mesmo nós já recebemos gente do Mato Grosso com Paraná, gente de Pernambuco com Santa Catarina. Então, cruzado, é interessante o intercâmbio desses autores juntos e
o depoimento do seu processo de criação e tal, e esse contato também com o público local. Então, nós temos praticamente esse movimento que acaba sendo meio a meio. Você tem os autores daqui valorizados e você tem também a possibilidade do intercâmbio com outros, né, que não são daqui. E não são figurões, sabe? Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é mesmo de fomentar e possibilitar a criação a partir das pessoas que têm vontade. Ô Wilson, dentro dessa experiência que vocês têm tido, é importante aproximar o leitor do cidadão comum, o escritor do cidadão comum? E por que é importante, Wilson? Eu acho até difícil eu conseguir separar o escritor do cidadão comum. Tem uma música que o Fernando Brant fez, que o Milton canta, todo mundo fala, todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu acho essa frase muito estranha, porque para dizer que eu como artista dizer que eu tenho que ir onde o povo está, eu já me alijei do povo, então eu não sou povo. Então assim, eu me sinto à vontade com o povo, eu sou o povo, eu estou no povo. Então assim, eu acho que na verdade assim, não é nem essa questão do cidadão comum do escritor, mas é do cidadão com... independente dele ser comum, é o do cidadão com a leitura. Hoje se lê muito pouco, né? E até porque nós estamos vivendo uma sociedade tão apressada que as leituras quase sempre são técnicas e para você lê quase manuais para se fazer coisas. Você lê um problema às vezes que eu acho que a literatura... Fórmulas muito prontas, muito fáceis, né? E tem uma literatura inclusive que está invadindo algumas escolas, assim, que na verdade não é nem literatura, é para literatura. É para ensinar que não deve usar isso ou fazer não sei o quê, que na verdade assim, o prazer da leitura e da literatura, nossa relação com a ficção, com o sonho e tal, vai desaparecendo. E eu acho que é isso que é o importante, a gente trazer essa possibilidade dessa relação, que é entretenimento, não entretenimento vazio, mas de você se sentir bem porque você lê. Deixa eu refazer a pergunta a partir de uma outra colocação. A gente faz um trabalho forte aí, principalmente com as escolas e tal, e existe uma percepção das pessoas de que o escritor, ele ainda vive um pouco distanciado do dia a dia das pessoas. É meio que o escritor é como se um elemento desconhecido das pessoas. Quando eu falei da questão de aproximar mais, aproximando o escritor, você está aproximando o livro das pessoas. Seria mais ou menos isso? Sim, eu acho importante isso. Na verdade, esse é um processo de desmitificação do escritor. Aí até devolver esse lugar aquela dele. Ideia que tem que fazer que o escritor fica meio fora. E falar que ele é assim, o cidadão comum, assim, mostrar, talvez para o escritor, que ele é o cidadão comum também. Né? Assim, que o outro possa ver ele como um igual, ele não está em outro plano. A diferença é que ele lê. A ideia é essa. E aí ele transmite isso que ele lê, escreve e tal. E experimenta o mundo. Então eu acho que é um processo de humanização, né? Tornar o escritor humano e não tirar ele desse plano do mito, como a mídia geralmente gosta de colocar. Porque é para justificar que alguém, né, você transforma ele em mito, ele não pode ser questionado, ele tem que ser seguido. E na verdade o autor está aqui para ser questionado, inclusive, pelo que escreve. Nós, do Projeto Prazer da Leitura, estaremos presentes no festival na noite de sexta-feira, 8 de dezembro. Como convidados para participar da mesa redonda Ler ou Não Ler, eis a questão. Quando vamos trocar experiências com o professor Orlando Lopes, que coordena o projeto Reler e Fazer, Rede de Experiências em Leitura, que é desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. O Wilson Coelho fala da importância de se aproximar a projetos de incentivo à leitura da comunidade como um todo. Assista junto comigo. É mais uma ideia que a gente tem de tornar essa questão da literatura como uma coisa do cotidiano, assim. São nas iniciativas mais simples, assim, como talvez as mais complexas, porque o Orlando, por exemplo, que vai fazer a mesa com você, é professor da UFES e tem um projeto na universidade. Mas aí eu acho importante, assim, até um diálogo entre essas duas tendências, porque aí você está trabalhando de uma forma direta do cotidiano e aqui tudo bem que o Orlando também esteja aberto e a proposta dele possa ser a mesma, mas assim, talvez o próprio aluno da UFES já vê mais como um processo acadêmico e talvez diferenciado. Então eu acho
que é bom esses cruzamentos, como a gente agora tem um grupo de estudos que está acontecendo com poetas da periferia. E esse poeta da periferia, quem está coordenando o grupo de estudos, faz convite a escritores que já têm uma carreira e até professores de literatura, e para que toda vontade de criar que você tem em determinado momento, essa espontaneidade talvez desses jovens, né, que possa dar uma luz até para esse que tem uma técnica, uma experiência, e que talvez falte essa vontade, essa coisa gostosa aqui, ao mesmo tempo em que também vai dizer para esse aqui que tem toda essa vontade, que não adianta só a vontade, que ele precisa conhecer técnica, ele precisa conhecer uma série de processos. Além da atitude, você precisa ter planejamento, você precisa ter uma alguém fala assim, minha vida dá um livro. Assim, pode dar e pode não dar. Porque a vida só vai dar um livro se alguém souber escrever. Porque você pode ter um monte de tragédias, se você não souber escrever não vai dar nada. E você pode não ter nada, e o seu vazio, talvez, se você tem uma técnica e sabe escrever, vai dar um puta livro. E claro, não perdemos a oportunidade de colher desse importante protagonista e ativista do incentivo à literatura no Espírito Santo, porque é importante o hábito da leitura de bons livros. Veja o que o Wilson diz sobre essa questão. É importante porque, através dela, a gente pode se sentir melhor e, ao mesmo tempo, saber que os problemas não são só nossos, os problemas são humanos. E se a gente consegue entender o outro, a gente consegue se conhecer mais e melhor. É isso aí, estaremos presentes no 4º Festival de Literatura do Espírito Santo, carregando junto o nome do município de Linhares, onde desenvolvemos um conjunto de ações interessantes na companhia de parceiros e parceiras, sempre voltados para incentivar as pessoas ao contato com os livros, nas escolas, nas praças, em parcerias com instituições, mas cada vez mais próximos da comunidade. E vamos agora para a nossa agenda literária. Na nossa agenda literária desta edição, temos um prazer imenso de divulgar o lançamento do novo livro da nossa madrinha literária, a professora e escritora Arlene Campos, aqui de Linhares. O livro Uma Princesa Diferente Visitou Linhares será lançado na noite de quinta-feira, 14 de dezembro, no espaço interno da Biblioteca Pública aqui do município, que fica na Praça 22 de Agosto. O último livro que eu li agora foi o da escritora Arlene Campos, falando sobre uma princesa diferente que chegou aqui em Linhares. Eu achei esse livro muito interessante, conta a história de uma princesa que ela era determinada, sabia o que queria. Ela veio para Linhares para conhecer o Rio Doce e os índios botocudos. E nessa viagem, ela enfrentou vários desafios e vários obstáculos, mas ela não desistiu. Ela focou naquilo que ela queria e conseguiu. E eu aprendi muitas lições também desse livro. Eu aprendi com a princesa, ela focou no que ela queria e não ligou para os obstáculos que ela ia enfrentar durante o caminho dela. Ela enfrentou florestas escuras com animais perigosos, noites perigosas na floresta, enfrentou também canoas. Ela teve que navegar por um rio com uma canoa que corria o risco muito grande de afundar, mas ela não ligou para isso. Ela focou no seu objetivo e no final ela conseguiu. O livro, publicado pela escritora Arlene Campos, tem o apoio da Lei Lastênio Calmon Júnior, Lei Municipal de Linhares, voltada para o incentivo ao desenvolvimento de projetos culturais, através do incentivo fiscal. E dessa vez eu estou convidando para o meu mais novo livro, patrocinado pela Lei Lastênio Calmon Júnior, Uma Princesa Diferente Visitou Linhares. É um livro interessante porque ela visitou Linhares mesmo e quase que foi ignorada pelo povo linharense. Se vocês lerem, eu creio que vocês vão ficar muito surpreendidos. O lançamento será dia 14 de dezembro, na Biblioteca Municipal. Dona Arlene Campos, nossa madrinha literária, o seu convite está aceito. Estaremos juntos nessa confraternização. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse a nossa página no Facebook.
Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua presença e a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.